Nessa aula vamos falar de linha de base. Para isso, vamos na aba Projeto e aqui temos a opção Definir linha de base. Quando eu clico em linha de base, então eu tenho duas opções, Definir linha de base ou Limpar linha de base. Vamos clicar novamente em Definir linha de base e na opção Definir linha de base, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho 11 linhas de base possíveis para o meu projeto. Primeiro vamos relembrar o conceito de linha de base. Linha de base é como se fosse uma fotografia do seu projeto. Então, no caso do cronograma, nós temos uma série de atividades que formam o escopo do projeto. Essas atividades elas estão distribuídas no tempo, formando o cronograma, e eu tenho também o custo do meu projeto que vem dos recursos que eu aloquei em cada atividade. Ou seja, em um cronograma eu tenho o escopo, o cronograma em si do projeto e o custo ou orçamento do projeto. As três principais variáveis que eu controlo em um projeto estão refletidas no cronograma. Quando eu salvo uma linha de base, eu estou tirando uma foto dessas variáveis. E o Project permite que eu tire até 11 fotos. O linha de base 1, linha de base 2, 3, até chegar na linha de base 10. São 11 fotografias diferentes que você pode tirar do seu projeto em momentos diferentes. Bom, quando que eu salvo uma linha de base? Basicamente, quando você aprovou o seu plano de projeto. Esse é o primeiro momento para você salvar uma linha de base, na aprovação do plano. Então vamos imaginar que hoje a gente está aprovando o plano do projeto. Eu vou salvar a primeira linha de base, que é a linha de base 0, que não tem nenhum número. Então a gente vai dar um OK. Professor, não aconteceu nada, não mudou nada. É que nesse gráfico de Gantt que a gente está vendo, ele não mostra mesmo a linha de base. Eu tenho que ir na opção Gantt de controle, está aqui do lado. E na opção Gantt de controle, agora sim você pode mostrar a linha de base. Ela ainda não está aparecendo porque você tem que ir na opção Formato e escolher qual a linha de base que você quer mostrar. Então eu vou à linha de base, estava selecionado linha de base 1. A linha de base 1 a gente não salvou ainda, portanto não tem nada. Vamos mostrar a linha de base 0. Aqui está, Então aparece o meu cronograma e a foto que a gente acabou de tirar dele. Como eu acabei de tirar uma foto do cronograma, é claro que é uma coincidência, entre a tarefa e a linha de base. Mas a gente pode fazer aqui uns testes, Imagine que essa tarefa, aqui de 5 dias, demorou um pouco mais. Demorou, na verdade, 8 dias. Ela vai ter um efeito no meu cronograma, Vou dar um Enter aqui. Olha o que aconteceu. Como a tarefa A demorou mais tempo, então a tarefa B, que depende dela, também começou mais tarde, e a tarefa I também começou mais tarde, causando um atraso no projeto. E aqui esse atraso está visível, porque eu tenho a linha de base que mostra a fotografia original do meu projeto. Então todos os desvios ficam aparentes quando eu tenho uma linha de base. Por exemplo, se eu incluir uma tarefa que não estava prevista no projeto, eu vou abrir uma linha aqui, apertar o Insert e colocar uma tarefa qualquer aqui. Tarefa K. Essa aí não estava prevista. Vou dizer que ela tem uma duração de 5 dias. Notem que essa tarefa aqui, não tem uma barra embaixo dela. Por que não tem? Porque ela não faz parte da foto original. Quando eu tirei a foto do cronograma, não existia essa tarefa. E agora eu incluí. Então, no momento que você inclui uma tarefa que não fazia parte da linha de base, você consegue ver aqui porque não tem a barra embaixo dela. Vamos fazer outra alteração aqui. Imaginar que essa tarefa H começou um pouco mais tarde. Então eu posso clicar em cima dela e deslocar, mais para frente. Vai dar um OK. Olha só. Ele está mostrando agora o deslocamento que houve. Essa era a foto original e essa é a nova situação. Mas eu posso salvar uma outra linha de base. Então eu volto em Projeto, na opção Definir linha de base e vamos escolher agora linha de base 1. Vou tirar mais uma foto no meu projeto e vou dar um OK. Novamente, professor, mas não mudou nada. Se eu acabei de tirar uma nova foto, ele não teria que mostrar uma barra exatamente em cima da outra? Sim, mas para isso você tem que ir na opção Formato, Linha de Base, e daí escolher a linha de base que a gente acabou de salvar, que é a linha de base 1. Agora sim, ele está mostrando exatamente em cima. É a última foto que a gente tirou. E assim vai, Eu posso fazer mais uma alteração
Vou fazer mais um teste aqui qualquer. Eu vou diminuir agora a tarefa A. Consegui fazer em um dia. Olha o que aconteceu. Eu consegui otimizar bastante o meu cronograma, que mostra inclusive a diferença, ó, da nova situação em relação à linha de base 1. Eu posso tirar mais uma foto, né? Acabei de atualizar. Então vai lá em Projeto, Definir linha de base, vamos definir mais uma. Agora é linha de base 2. E eu dou um OK. Novamente, né? Ele não mostrou essa última alteração que eu fiz, porque eu ainda estou mostrando a linha de base 1. Então eu tenho que ir em Formato, Linha de base 2. Agora sim, ele está mostrando a foto da linha de base 2. Então você sempre pode comparar o teu projeto com uma das fotos que você tirou. E isso vai te mostrar os desvios que ocorreram ao longo do projeto. Qual que é a minha recomendação, né? Quando você aprovou o teu plano de projeto, salva a primeira linha de base. E a cada nova mudança que for aprovada no teu plano, que altere o cronograma, o escopo ou o custo, você salva uma nova linha de base para ter o histórico. Então você consegue desse modo rastrear tudo o que aconteceu no teu projeto. Inclusive, olha que interessante, se você vai em projeto, na hora que você vai salvar uma linha de base, definir linha de base, ele te diz a data que você salvou cada uma delas. É claro, eu salvei as minhas 3 hoje, né? Mas você teria um histórico aqui, ó, de em que momento foi salva cada uma das linhas de base do seu projeto. Então você pode facilmente, né, comparar com momentos anteriores do teu projeto e ver quais foram os desvios. Você pode salvar uma linha de base do projeto inteiro ou só de algumas tarefas selecionadas. Sinceramente, eu nunca usei de algumas tarefas selecionadas, eu não vejo muita vantagem. Quando eu salvo linha de base, eu quero mostrar a foto inteira, né? Eu brinco, né? O projeto é teu filho, você quer salvar a foto inteira do teu filho, não do dedo dele, da orelha, uma parte, né? Então eu também não vejo muita vantagem de você ter uma linha de base parcial, somente algumas atividades. Ok, você pode também apagar uma linha de base, né? Você vai em Projeto, Definir linha de base, Limpar linha de base. A gente já salvou 3 linhas de base, né? Vou limpar a primeira linha de base 2, vou dar um OK. Volto, vou limpar a outra linha de base. Note que eu poderia também selecionar algumas tarefas aqui do cronograma e limpar somente as tarefas selecionadas. Novamente, eu não vejo muita vantagem em fazer isso, tá? Mas é possível. Então eu vou limpar mais uma linha de base, vou dar um OK. E finalmente, né, vamos limpar a última. Limpar linha de base 1, OK. Agora eu não tenho nenhuma linha de base salva. E quando eu não tenho nenhuma linha de base salva, ele não mostra aquela barrinha embaixo. Eu queimei as minhas fotos, né? Seria isso. É claro, eu não recomendo fazer isso, né? É bom sempre manter salva a linha de base. Por isso você tem até 11, né? Que eu acho mais do que o suficiente. Então não vai faltar espaço. Por isso eu recomendo nunca deletar uma linha de base. Você só acrescenta, né? Mas você não deleta. Mas ele tem essa opção, né? Por isso que eu indiquei aqui para vocês. Uma outra opção que nós temos é salvar o que ele chama de plano provisório. Então vai em Definir linha de base. E aqui você tem, ó, salvar plano provisório. Como é que funciona isso? Você diz de onde você quer copiar e para onde você vai copiar. Então ele está adotando como padrão, né, o início e término que nós temos aqui, ó, início e término agendado. E a gente vai copiar para início 1, término 1. Você pode escolher aqui, ó, início 2, término 2, até início 10, término 10. Então, são 10 planos provisórios que você pode salvar. Vamos fazer uma cópia aqui só para a gente ter uma ideia de como é que funciona. Então, eu estou copiando tudo que está em início, término agendado, que são essas 2 colunas aqui, para início 1, término 1. Ok, não apareceu nada porque não estão aparecendo as 2 colunas, né? Inserir coluna. E agora eu vou na coluna Início 1, vamos achar ela aqui. Aqui está Início 1. E eu vou incluir também a coluna Término 1. Inserir coluna, Término 1. Vou aumentar um pouquinho a largura. Ok. Então olha só, deixa eu deslocar um pouquinho essa barra também. O que a gente fez?
Basicamente, nós copiamos tudo que estava nessa coluna início para início 1 e na coluna término para término 1. Então as datas coincidem nesse momento, né? Só podia coincidir mesmo. Mas se eu fizer uma alteração qualquer, vou colocar aqui 11 dias na tarefa B, por exemplo, olha o que aconteceu. Ele alterou, evidentemente, a tarefa B, né? Aumentou o tamanho dela, mas aqui eu tenho as datas originais da tarefa B. Ó. Com essa alteração na tarefa B, afetou outras tarefas, como a gente vê aqui, né? Por exemplo, essa tarefa I também foi alterada, e aqui ele mostra a nova data e a data original que eu salvei. Então essa é a ideia de salvar um plano, tá? Basicamente não é uma linha de base, ele não compara como se fosse uma linha de base, mas você tem as colunas aí para consultar e ver as diferenças. É outra forma de você enxergar. Eu não utilizo muito essa função de plano provisório, eu acho mais fácil salvar com uma revisão diferente o arquivo do project. Então eu salvo assim, revisão 0, revisão 1, revisão 2, e aí se eu quiser alguma coisa das revisões anteriores, eu volto na revisão que eu quero. Então quando eu quero salvar alguma coisa provisória, eu normalmente vou renomeando o arquivo. Mas aqui é uma função que você tem também, você pode salvar dessa maneira. Eu vou ocultar as colunas que a gente acabou mostrando, né, só para não ficar ocupando espaço. Então, início 1 oculta a coluna, término 1 oculta a coluna. E eu vou deixar a tarefa B da forma que estava, que era 7 dias. Só para manter o padrão. Outra coisa que ele mostra aqui, ó, em vermelho, as tarefas que são do caminho crítico do meu projeto. Lembrando o conceito de caminho crítico, são todas as tarefas do projeto que não têm folga. Ou seja, se eu atrasar qualquer uma dessas tarefas em vermelho, a tendência é que esse atraso se propague e eu atrase a data final do projeto. Todas as que não estão em vermelho são tarefas que possuem folga. Olha aqui, ó, essa aqui possui uma folga, essa aqui também possui folga, essa aqui também, uma folga bem grande. Então todas que estão em azul não fazem parte do caminho crítico porque possuem alguma folga. Qual que é a importância do caminho crítico? É você saber onde colocar mais atenção no teu projeto. Você pode visualizar o caminho crítico não apenas no Gantt de controle, que é essa opção que nós estamos mostrando. Você pode ir para o gráfico de Gantt normal e aí no menu Formato, já adiantando, né, você escolhe Tarefas Críticas. Aí ele marca em vermelho todas as tarefas que fazem parte do caminho crítico, que são as mesmas que estavam no Gantt de controle, né? É apenas uma outra maneira de mostrar. Esse 0% que aparece em cada tarefa é o percentual já realizado da tarefa. Como a gente não fez nada ainda, está tudo 0%. Mas, se eu for no gráfico de Gantt e marcar uma tarefa como 100%, vou colocar em tarefa 100%. A tarefa A. A tarefa B eu vou colocar 50%. Se a gente voltar no Gantt de controle, está aqui, ó, 100% a tarefa A, 50% a tarefa B. Eu nem teria que ir até o gráfico de Gantt, na verdade. Aqui no Gantt de controle mesmo, eu já consigo fazer isso, né? Eu posso colocar 25%, ó, já alterei. Aqui eu posso colocar 75% e assim por diante. A diferença de um para outro é que o Gantt de controle te mostra a linha de base, se você quiser ver, né? E ainda, por padrão, ele te mostra o percentual realizado de cada tarefa e não o recurso que está executando a tarefa. Já no gráfico de Gantt normal, você tem por padrão o recurso que está executando a tarefa e não o percentual realizado. Mas você pode mudar essas configurações também, é uma questão de formatação. Para finalizar, né, esse nosso cronograma está com um monte de superalocações, a gente já sabe como é que resolve? Então eu posso simplesmente ir na opção Recurso, Nivelar tudo. E aí eu resolvi as superalocações. Notem que quando você realizou parte de uma tarefa, ele não consegue mais deslocar no tempo. Ó. Essa tarefa aqui na Maria, uma parte da tarefa eu já tinha realizado. Então essa parte que eu já fiz, não faz sentido ele deslocar no tempo, né? Eu não tenho como alterar o meu passado, supostamente. Então se já está feito, já está feito. Eu não consigo mudar. Quando eu uso o nivelamento de recursos, ele só pode trabalhar com a parte não executada da tarefa. Por isso ele criou essa interrupção aqui, ó, e quebrou a tarefa no meio. Mas ele resolveu as superalocações. Uma outra curiosidade aqui, ó, as tarefas em vermelho a gente viu que são as tarefas críticas, que formam o caminho crítico.
Mas aqui é uma interrupção no caminho crítico, né? Essa aqui está em vermelho, vermelho, vermelho. Ué, por que não aparece nenhuma tarefa em vermelho aqui no meio e somente aqui no começo e depois? Não deveria definir um caminho, efetivamente, das tarefas críticas? Esse caminho, na verdade, existe. Veja só, aqui não tem dúvida que essas 3 tarefas aqui são críticas. Se eu atrasar qualquer uma delas, eu atraso a data final do projeto. Mas essa tarefa aqui, ó, que aparentemente tem folga e, portanto, o project não marcou como crítica, ela também é crítica. Por quê? Porque o recurso é a Maria, é o mesmo recurso. Então, se a Maria atrasar essa tarefa, ela não vai poder começar essa aqui nesse prazo e vai acabar atrasando o projeto inteiro. Então, essa tarefa, por causa do recurso Maria, também é crítica. Do mesmo modo, essa tarefa, que também tem a Maria como recurso, também é crítica. Porque se atrasar, atrasa essa tarefa da Maria, que atrasa essa e atrasa o projeto inteiro. Tudo bem, mas qual que é a tarefa crítica que vem antes dessa? É a tarefa da Helena. Mas o que a tarefa da Helena tem a ver com essa aqui? Não existe uma conexão entre as duas. Sim, mas o recurso é a Helena. Então, se eu atrasar aqui essa tarefa da Helena, também vai atrasar essa tarefa aqui, que vai atrasar a da Maria, que vai atrasar o projeto inteiro. Então, note, o conceito do project de caminho crítico ou de tarefa crítica é bem simples. Eu tenho ou não tenho folga? Se você olhar o cronograma, sim, existe uma folga. Se você olhar o cronograma aqui também, sim, existe uma folga, até uma boa folga. Mas ela não é verdadeira, porque o recurso é o mesmo. Então, se eu atraso aqui, um dia, né, por menor que seja o atraso, ela vai atrasar um dia aqui, que vai empurrar o projeto para frente. Na verdade, a gente chama uma tarefa que é crítica não somente pela questão de ter ou não folga, mas também pela disponibilidade de recurso, a gente chama de corrente crítica. Então, o que é uma tarefa da corrente crítica? É uma tarefa que é crítica não apenas por não ter folga, mas também por uma questão de disponibilidade do recurso, que seria o caso dessa tarefa aqui e dessa aqui. A gente pode até pintar essa tarefa, né, de vermelho. Você pode clicar aqui com o botão direito e você pode formatar a barra. E aí você escolhe uma cor para a tua barra. Aqui é o início, o meio e o fim. A tua barra está azul, né? Vamos colocar uma cor vermelha aqui, ó. Pronto, ficou um vermelho até forte demais, né? Do mesmo modo, eu posso pintar essa tarefa aqui como crítica. Eu formato a barra e coloco a cor vermelho Ferrari aqui. Olha só, agora sim eu tenho de fato as tarefas que são do caminho crítico. São essas tarefas que estão em vermelho. Aliás, essa tarefa aqui não é crítica somente por causa da Helena, né? Também por causa da própria Maria. Não esqueça que a Maria começa aqui, interrompe a tarefa e depois retoma. Então essa tarefa tem 2 razões até para ser crítica, por causa da Maria e por causa da Helena. Agora, infelizmente, o project não identifica automaticamente as tarefas que fazem parte da corrente crítica, somente do caminho crítico. Então você tem que achar manualmente como a gente fez aqui. Ok, pessoal? Com isso nós vimos o uso das linhas de base e a identificação do caminho crítico e da corrente crítica. Um abraço e até a próxima!